Então, boa tarde a todos. Bem-vindos de novo ao stand do Museu Load ZX, em que todos os dias temos estado a fazer uma sessão que a mim é daquelas que me tem dado a dar mais prazer fazer, porque conta a história de um projeto de arqueologia digital, se quiserem pensar nisso dessa maneira, de captura de uma solução que originalmente foi desenvolvida em Portugal, com a engenharia portuguesa, numa empresa que muitos conhecem dos relógios, mas que no contexto dos computadores ZX Spectrum era também a produtora de ZX Spectrums em Portugal, na Caparica, muito aqui ao pé de nós, e que ao mesmo tempo desenvolveu computadores com a sua marca própria, originalmente para o mercado americano, a Timex Sinclair, e depois para o mercado europeu e outros mercados adjacentes, sobretudo aí já com a marca Timex Computer. E nós vamos hoje contar-vos uma história de uma rede de computadores chamada Tenet. Não é como o filme, este é um Tenet anterior ao Tenet do filme, era Timex Educational Network. E portanto, eu hoje vou-vos passar à volta de meia horinha do vosso tempo, se calhar um bocadinho mais, porque hoje temos aqui uma visita especial que já vos conto a história. No entanto, vamos passar à volta de 30 e picos minutos do vosso tempo a contar-vos o porquê e demonstrar-vos o sistema. Vamos fazer uma demonstração em tempo real. No entanto, deixem-me contar-vos um bocadinho de porque é que isto é importante e porque é que estamos a fazer este tipo de coisas. Bem, primeiro, antes de mais, eu não vos vou amassar muito com slides, eu não sou uma pessoa que gosta muito de slides, mas há ali 3 ou 4 mensagens que eu passo de uma maneira ou de outra, sempre porque explicam o porquê é que estamos a fazer isto. A primeira é: estas coisas têm, o que está aqui à minha volta, aqueles computadores que nós temos aqui no stand, têm 30, 35, 40 anos. E por muito que nós queiramos, os computadores têm componentes que têm um período de vida limitado. Os condensadores tipicamente falham muito. Algumas resistências entram em curto-circuito porque deixam simplesmente funcionar. Alguns transistores, a mesma coisa. E, portanto, o que acontece muitas vezes... Bem, temos aqui um evento paralelo, vamos ver se não nos perdemos. Muitas vezes estas coisas simplesmente envelhecem e perdem as suas características funcionais. Uma dessas peças nestes computadores, nos ZX Spectrum normais, nós temos isto mais ou menos bem orientado, porque todos os componentes do ZX Spectrum estão bem identificados e bem catalogados. No caso dos Timex, da tal empresa da Caparica, que desenvolvia estes computadores, de novo, reforço, em Portugal, havia pelo menos um deles, este que está ali, que era um componente que só a Timex é que fazia. Só a Timex é que fazia este componente. É SLD, é uma espécie do maestro do computador. É o componente que diz: olha, CPU, cérebro, tu agora vais buscar coisas à memória. Cérebro, tu agora vais pôr coisas no ecrã. Agora tocas um som. Agora fazes seja lá o que for que o computador tem que fazer naquela altura, numa rápida sucessão de operações. Era ele que manda no computador. Então, resultado, este é o que manda efetivamente no computador. E só a Timex é que fazia este chip. Se esse chip deixasse de funcionar, nós ficávamos sem a capacidade de reconstruir aqueles computadores. E nós no museu começámos o nosso primeiro projeto de recuperação ali. Um voluntário do museu, este senhor, o Álvaro Lopes, ele olhou para as funcionalidades daquele chip e, tentando todas as possibilidades de operação que conhecia e baseado no equivalente do Spectrum, criou a nossa própria versão deste chip, que representava as mesmas funcionalidades, mas num hardware moderno, num chip moderno que substituiu aquele. E isto para nós foi muito fixe. Foi o nosso primeiro projeto de recuperação das pecinhas de um Timex. Neste caso, dos Timex 2048 e 2068, que eram aqueles Timex que eram produzidos efetivamente cá em Portugal. Mas não ficámos por aqui. E não ficámos por aqui porque nesta sessão, quando se comemoraram os 40 anos do ZX Spectrum, uma das sessões do dia teve lá pessoas, ex-colaboradores da Timex, e aqueles dois senhores ali em concreto estavam a contar umas histórias fantásticas sobre aqueles anos da Timex. E isto para mim é um bocadinho estranho, porque eu sou um bocadinho mais novo do que a média das pessoas que estão naquele palco, e portanto a pessoa olha para trás nos momentos em que cresceu e olha para trás com uma lente muito rosa, uma lente de aquilo é que deviam ser tempos fantásticos de programação. Mas não, o pessoal levava no lombo a sério, porque trabalhavam dia e noite muitas vezes a fazer pequenos milagres com muito poucos recursos. E eles contaram histórias fantásticas dessa altura. Eu adorei aquela sessão. Mas no meio da sessão falaram-nos de um projeto que tinha ficado quase que na gaveta. Falaram-nos de um projeto que era uma rede de computadores para estes computadores Timex, que tinha sido originalmente feita para que um professor e 25 alunos
pudessem partilhar software e que o professor pudesse mandar software para os alunos e ver o que é que se passava no ecrã dos alunos, o que é que eles andavam a escrever e por aí adiante. E, epá, e era isto, e era esta imagem que para mim me fascinou em absoluto. Imaginem, o computador do professor, uma sala de aula inteira para trás de Timex, de computadores Spectrum, e uma sala de aulas perfeitamente moderna, de e-learning, de teleaprendizagem, em 1986, que é o momento em que esta fotografia é tirada. 1986, para vos dar contexto, um computador destes, um Timex ou um Spectrum, custava à volta de 20, 25 contos. 100, 125 euros para o pessoal que não se lembra o que é um conto de reis. E, para terem a ideia, na mesma altura, contemporâneo, as poucas placas de rede que existiam para os IBM PCs custavam à volta de $1000. O equivalente, muito perto em euros hoje em dia, mas agora com a inflação. Ou seja, um computador daqueles custava 1/10 de uma placa de rede. E havia este projeto, originalmente desenvolto por causa de uma oportunidade de negócios na China, em que a Timex queria vender um horror de dinheiro em computadores para os caminhos de ferro chineses, porque os caminhos de ferro chineses nesta altura empregavam a módica quantia de 10 milhões de pessoas. É só a população de Portugal. E, portanto, a quantidade de professores e de alunos dos seus empregados que eles poderiam movimentar era muito grande. E eles andavam a namorar a ideia de informatizar as salas de aula. E, portanto, havia uma oportunidade de negócio gigante se conseguisse vender, efetivamente, este tipo de rede para esse tipo de ambiente. E na Timex surgiu a oportunidade, na altura na direção comercial, e depois empurrar a engenharia para se fazer uma solução muito barata para desenvolver uma rede de sala de aula, em que, se calhar, o conjunto do computador mais rede custasse no máximo 150, $200 no máximo. O que era assim, ainda assim muito abaixo só da placa de rede, excepto o computador de um IBM. E, portanto, eles, durante o verão, na prática, o verão de 86, trabalharam afincadamente para produzir um produto que seria levado em setembro para a China. Esse produto é isto, é o Tenet, é um dos 2 projetos perdidos que nós temos da Timex, e foi um projeto que nós, quando eu vi aquela apresentação, olhando para as histórias que estes senhores nos contaram, pensei, caramba, a gente tem que fazer isto viver outra vez. E temos que fazer isto viver outra vez porque no museu existia um protótipo ou um exemplar, nós não sabíamos muito bem o que é que aquilo era, de uma coisa que dizia Tenet, mais um outro que não estava 100% completo, e que estava lá parado numa parede, numa gaveta, num display. Na altura, pegámos no João, não sei onde é que o João anda, está para aqui, está ali. Falei com o João, temos que fazer isto acontecer. Propus-lhe, ele não me conhecia de lado nenhum, pensou, ganda maluco que ali está. Mas felizmente juntámos-nos com mais 2, 3 pessoas voluntários do museu também e começou esta história. E que história é esta? Bem, o que é que nós fizemos? Pegámos nas coisas que tínhamos. E o que é que o museu tinha? Tinha 2 placas. Tinha esta placa, que é uma placa grandinha, que tem mais ou menos o mesmo tamanho de um dos computadores, de um destes computadores que está aqui à minha frente, e tinha uma outra placa que era mais pequenina, esta, que aqui está, que é uma placa como as expansões do Spectrum que nós encaixamos na parte de trás do computador. E nós começámos a explorar isto e começámos a tentar-nos aperceber o que é que estas coisas faziam. Há ali uma série de desafios. Eu não me vou afastar muito aqui do local em que estou a falar por causa do som. No entanto, há ali uns chipzinhos que têm memórias, que têm código destes microcomputadores. Há um CPU. O Spectrum já tem um CPU, mas isto também tinha outro CPU lá dentro, um processador principal. Que carga d'água é que isto lá estava a fazer? Há 2 chips ali ao lado, mais à direita, aqueles 2 pequeninos ao lado do grande, esses mesmos, João, obrigado, que têm uma série de... Eles chamavam isto de lógica, arrays de lógica programável, ou condensados de lógica programável. O que é que isto serve? Serve para nós metermos lá fórmulas matemáticas dentro e poupar um horror de chips daqueles que estão à volta e fazer o produto muito mais barato. Qual é que é o problema? É que é opaco. Uma vez programado, a gente não sabe o que é que está lá dentro. Quem tem o source sabe. Quem não tem o source tem um problema. E nós tínhamos um problema porque nós não tínhamos o source. Adicionalmente, junto com isto, tínhamos uma outra versão da placa que tinha alguns componentes simplificados que indicavam que eventualmente isto seria uma versão a seguir, uma versão 2. Pegámos nisto, pegámos naqueles chips, fizemos uma aproximação de força bruta, tentámos todas as hipóteses de entrada, todas as hipóteses de saída. Alguém que estudou informática, ou estuda informática, lembram-se de mapas de Carnot e funções lógicas, lógica de Boole? A pessoa olha para aquilo e pensa, isto não vai servir para nada na minha vida. Serviu ali, fizemos muita simplificação lógica e transformámos isto
nisto que vocês não veem dali, mas são as fórmulas matemáticas que estão por trás daqueles chips. Como é que fizemos? Tentámos todas as hipóteses de entrada, todas as hipóteses de saída, fizemos um gigantesco mapa de 2 dimensões de todos os uns e zeros, e aquilo, há programas hoje em dia que simplificam aquilo para as fórmulas reais que eles tinham utilizado. E chegámos a fórmulas que nós achamos que, se não são as mesmas, são funcionalmente equivalentes àquelas que lá estavam. De facto, temos a certeza que são funcionalmente equivalentes. Pegámos nas ROMs. As ROMs tinham lá efetivamente o código. Há 2 tipos de ROMs. Há uma ROM para um processador que está só dedicado à comunicação da rede, e há uma ROM que substitui ou alterna com a ROM do computador. E lemos-las, e tivemos muita sorte a ler as ROMs. Excepto uma. Infelizmente não conseguimos ler aquela, mas tínhamos quase tudo o que necessitávamos. Até descobrimos, fizemos disassembly, ou seja, transformámos o código de máquina no código legível por humanos. Não deixa de não ser código de máquina, mas é um código de máquina mais perceptível, do processador de comunicação, do 8031, e do próprio Z80. E temos isto listado e vamos publicá-lo agora para que toda a gente possa ler o tipo de coisa que fizemos. E no meio das ROMs encontramos lá surpresas do estilo, por exemplo, Copyright Timex Portugal by António Nóbrega, não sei o quê, que curiosamente, by the way, é um senhor que ali está ao fundo e que hoje nos visitou, é o programador original disto. Sabem uma coisa curiosa? E o António não sabe isto. Estes são os últimos bytes desta ROM. Ali diz 1980, que eu acho um bocadinho esquisito, by the way, porque isto é de 86, e depois o nome dele é cortado. E esta, até há pouco tempo, era a última ROM que nós tínhamos. Mas no meio deste processo todo, e do processo todo de reconstrução do produto, e do que vocês vão ver aqui atrás, andámos anos a reconstruir isto. 1 ano e picos, 2 anos. Do nada, há 6 ou 7 semanas atrás, uma pessoa coloca na internet um exemplar completo de uma outra máquina Tenet. A máquina completa, certinha, já depois de termos tudo feito. E tem uma nova versão da ROM, em que, curiosamente, já o ano está correto, diz 1986, António Nóbrega, todo certinho, e tem ainda uns bytes de sobra. E eu estou para ver qual é que é a mais recente, e nós andamos a assemblá-la para trás e para a frente. De qualquer das formas, encontramos muita coisa destas, e tivemos muita sorte com o software. No meio, aliás, está aqui, obrigado, João. Uma máquina completa. Nós temos aqui a nossa versão de engenharia para mostrar agora na vossa demonstração, mas onde ver quem conhece estas máquinas, o Timex, o 2048, é um bocadinho mais fininho, e esta é uma versão bem mais grossa, porque tem uma placa abaixo. É a mesma que nós aqui temos na nossa versão de engenharia. Está todo montado, está certinho. Só nos falta aqui uma coisa, que é um cabo que liga as 2 placas, que eu nunca vi o real ao vivo. Deve estar perdido em N sótãos por aí espalhados. De qualquer das formas, isto do nada apareceu-nos, e felizmente a pessoa, ele lá está a estar a chegar aí, foi um porreiríssimo, doou ao museu depois de eu lhe explicar o que é que isto significava e o tipo de projeto que era, e tenho a agradecer. Portanto, é o Paulo Coelho, quando ele vir o vídeo, ele deve estar aí a chegar, porque ele acho que não chegou a tempo, e está aqui basicamente para usar. Resultado, no meio disto tudo, tivemos muita sorte com o software, porque no meio de um encontro de colaboradores Timex, eu pergunto lá, olha lá, vocês por acaso vão de ver se lá em casa tem alguma coisa que diz Tenet, porque a gente está a reconstruir isto e tal. E há um ex-colaborador que saca de uma caixa de disquetes depois do almoço. Epá, vejam lá se isto vos diz alguma coisa. Abre-se a disquete, está lá, Tenet, vá lá. Sortes destas não existem, foi verdadeiramente milagroso, e tivemos muito acesso ao software do professor, dos alunos e por aí adiante. Tínhamos tudo. Reconstruímos o esquema lógico, reconstruímos esta senhora que está aqui à frente, painstakingly, em dor, reconstruiu cada um dos traçados, cada uma das vias da placa gráfica, da placa do computador, tanto pela frente como no verso, e com isto acabámos por reconstruir ipsis verbis aquilo que era o produto original que a Timex tinha desenvolvido. Conseguíamos fazer a nossa própria placa e depois construir um Tenet. E o Tenet é o quê? É um computador, um destes, um Spectrum ou um Timex, que liga através, na versão do professor, liga a uma drive de disquetes. Eu tenho aqui uma, já vos vou mostrar isto a funcionar. O professor pode partilhar o conteúdo das disquetes com os alunos, e depois à frente tem 25 alunos, 24 alunos, e pode partilhar com eles mensagens, pode partilhar com eles software, pode pôr software a correr, pode permitir aos alunos gravar o seu próprio software nas disquetes do professor e ler depois e trocar a informação entre eles. Isto hoje em dia, nós olhamos para isto e pensamos, internet, meus, vá lá. Mas estamos a falar de 1986, com computadores de 8 bits, numa solução que é veloz, vocês vão ver isto a funcionar, numa solução absolutamente veloz, muito bem pensada e equilibrada, com software que corria transparentemente em relação ao software do Spectrum, como se fosse multitarefa,
completamente por trás das cenas e tinha a mesma experiência de Spectrum normal, mas com uns comandos extra e umas capacidades extras de rede. Absolutamente inédito, delicioso e feito por essas 8 a 10 alminhas que estavam na Caparica e que trabalharam afincadamente para fazer um sonho de vender um gazilhão de computadores para a China acontecer. Pura engenharia portuguesa, pura engenhosidade e desenrasque português, não haja dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo um testemunho de como uma empresa que criava coisas em série tinha mesmo assim espaço para fomentar a criatividade e a engenharia própria e o desenvolvimento próprio. E isso garantidamente é de mérito. Portanto, ligávamos ali às disquetes, tínhamos uma ligação de rede depois com os cabos de áudio que eu já vos vou mostrar e o professor podia inclusive partilhar uma impressora. Ia pá, um print server. Novidades, meus. Vai lá, acordem, eu faço isso em casa. True. Mas, de novo, 1986, por pouquíssimos euros a mais do que aquilo que era o custo de um Spectrum. E, caramba, uma ordem de grandeza abaixo do que seria uma solução destas implementada num IBM PC. Querem ver isto a funcionar? Então, bora lá ver. Então, o que é que eu tenho aqui? Vou tentar não ter feedback ali da coluna. E vou sair aqui do menu e tenho um computador, temos uma mini sala de aulas, tenho um computador do professor, que é este aqui, e tenho 2 computadores de alunos, que são este e este. Este é o número 1, este é o número 2. Então, basicamente, o que é que podemos fazer aqui? Podemos fazer várias coisas. A primeira, arrancamos, o computador arranca, eu até posso arrancá-lo daqui diretamente, vou para vos mostrar o processo de boot, ele arranca e relê a disquete ali com o software do Tenet, arrancamos para um menu normal, pergunta-nos quantos computadores é que tem a nossa rede, neste caso tem só 2, os 2 estão ok, já comunicou por um cabozinho de áudio, tudo isto era feito com um cabo de áudio, um jack micro, daqueles dos fones que nós temos hoje em dia e que funciona a uma velocidade muito superior da leitura das cassetes. Para terem ideia, uma cassete faz 2 kbps por segundo. Uma solução alternativa da Sinclair, que era o Interface One, tinha uma solução de rede que funcionava a 3 kbps por segundo. Isto funciona a 33 kbps por segundo, 10 vezes mais. E, portanto, é relativamente rápido de ler um jogo em poucos segundos de um lado para o outro. E uma das coisas que eu posso fazer, o João... Olá, João. Mega fã Timex, a pessoa responsável por termos tido as primeiras imagens do que era a placa Tenet, tiradas há 20 anos na sua casa, possivelmente, do exemplar que nós viemos a ter muitos anos depois no museu. E, portanto, em boa parte corresponsável por tudo isto existir. Está ali e ele é um dos meus alunos. E eu vou fazer coisas como, por exemplo, como professor, vamos lá ver o que é que os meus alunos andam a fazer. Uma das coisas que posso ver, por exemplo, é espreitar o ecrã de cada um dos alunos, daqui. E então posso dizer, show pupil screen, mostrar o ecrã de um dos meus alunos, e vou ali ao número 2. Chego aqui, Tenet. Ele andou a brincar, escreveu ali um programinha que só escreve Tenet em montes de cores no ecrã. Isto é o que está naquele ecrã. Já agora vou ver o que é que está no computador do lado. Eu estou desconfiado que está o source code disto. É, não é? Não? Então vamos ver. Chego aqui, show pupil screen, é o 2. É restore, tal, não sei das quantas, cosine, são todas as keywords para aí, ou algo muito parecido, é o teclado de toda coisa. E depois com um inválido de color. Isto é o que eles têm no monitor. Mas eu posso fazer mais do que isso. Em vez de ver, posso fazer coisas como, posso enviar-lhes uma mensagem. Mensagem para o aluno 1, que é o João, e escrevo-lhe aqui a mensagem. Olá, João. Eu já vos vou mostrar isto depois tudo daqui a bocadinho, do outro lado. Olá, João. E ele ali vai ver Olá, João, diretamente no ecrã. Apareceu? Confiem nele para já, que nós já lá iremos. Da mesma maneira, posso ser bruto. Isso está gravado, João? Opa, eu não vou destruir isso, vá lá. Vou só fazer reset daquele. Posso chegar aqui, reset, R2. Posso reiniciar o computador 2 e neste momento já diz só a mensagem original do Spectrum, acabou de ser rebooted. Mas pode-se fazer coisas do estilo, o João pode gravar aquele programa aqui. O João pode gravar o programa que ele ali tem, que fez aquelas cores todas, na minha disquete, que é o que ele vai fazer agora. Querem ver? Faz lá um save. Ali o LEDzinho vai gravar. E depois vamos colocar aquela máquina a correr exatamente a mesma aplicação. Olhem, está a gravar. É um file server. Está gravado, creio eu. Já está gravado. Ele mandou-me aqui uma mensagem. Ele pode mandar mensagem para o professor. Já está gravado. Agora podes lê-lo do outro lado, se puderes.
E agora, se chegarmos aqui e vermos o que é que está naquele ecrã, vão ver que é exatamente o que o João tinha ali. Portanto, Show Pupil Screen é o 2, nesse caso, e diz Tenet, como tínhamos. Ok, agimos ali QB, nice, mas podemos fazer melhor, podemos enviar-lhe software. Eu até agora só usei software. Meninos, hoje vamos fazer uma lição de processamento de texto, pode ser? Então, vou enviar load para todos eles, em vez de ser para um ou para dois, 0, é todos. E eu podia fazer isto para 24 computadores na mesma sala e ao mesmo tempo eles carregavam o software. 0 para todos. E o software que eu lá quero colocar é o Tazword. Tazword.l 1, 2, 3. E agora vão todos ali para o outro lado, pode ser? Força. Não sei se sabem quanto tempo demorava a carregar um jogo em cassete, mas era de 3 a 5 minutos. Há muita gente que diz que era bem mais do que 3 a 5 minutos. Os jogos demoravam meia hora a carregar e tal. Muito raramente um jogo demorava mais do que 5 minutos. Aqui foi muito rápido. Eu vou repetir o processo e vou reiniciar os computadores todos. Vejam bem, portanto, vou fazer reset. 0. Todos os computadores reset. Bye bye. E agora vou carregar de novo. Load. Então, meninos, vamos fazer hoje uma aula de processador de texto. Uns segundos, ele recebeu a primeira parte do programa, continua a carregar aqui da disquete, a minha disquete pisca, como vocês viram há bocadinho, e vai buscar mais um bocadinho, até que creio que já deve estar aí a chegar o Tazword, neste momento, para aí, não? Assim, já está. E pronto, e carregamos, neste momento carregamos um programa completo para os computadores. Ao mesmo tempo, posso fazer outra coisa, quem diz programas educativos, diz jogos, não é? Vá, meninos, acabámos a aula, foi divertido, agora podem jogar um bocadinho até ao toque. Sim, há pessoas que ainda se lembram do toque, eu acho que as escolas hoje em dia já não têm toque. E então, vamos fazer load para todos de novo e é o Pogo. Então, bora lá nisto. E já que estão desse lado, eu depois vou mandar uma mensagem, que é para desejar boa sorte para a próxima aula, para vocês verem que as mensagens funcionam. Está a descarregar aqui, portanto vai chegar aí ao vosso lado seguramente em pouco tempo. Já está, o Pogo está a carregar, vai ter um primeiro ecrã e depois um pouco mais aqui. E o João até podia jogar. Tu não sabes nada desse jogo, pois não, João? Mais ou menos. Mas ele tem uma demo, exatamente. E depois, divertidos os meninos, aprendizagem ultra crista da onda em 1986. Acabou a aula, portanto eu desejo a toda a gente, querem ver, um send message para todos. É um broadcast a dizer, oi, esperem lá, send message, onde é que ele está? Message to pupil, aqui está ele, 0. Boa, até à próxima. E ali está. E a mensagem aparece em cima e o aluno depois tem que escrever ok a dizer que assinalou ou não. E, portanto, isto permitia, reparem bem, em 1986 eles criaram programas de geografia, de corpo humano, de ciências da natureza e criaram toda uma parafernália de software que o diretor comercial da Timex depois levou para a China. Passou de setembro, 3 semanas ou 4, se não me engano, todos os dias a fazer demonstrações a quadros superiores da educação no sistema de educação dos caminhos de ferro chineses. E todos os dias repetia a aula e chegou a uma conclusão no final em que havia uma intenção de compra, creio que à volta de 30 milhões de dólares dos caminhos de ferro chineses em hardware deste. 30 milhões de dólares teria garantido a saúde financeira da Timex em Portugal durante mais algum largo tempo. O que é que aconteceu? Perguntam-me vocês. Hugo, isso é muito giro. Então o que é que se passou? Passaram-se coisas em 2 ou 3 eixos. Primeiro, a Timex tinha já nessa altura uma saúde financeira bastante fragilizada. Fruto de uma série de coisas. O mercado estava a mudar para os 16 bits, havia estoques gigantescos destas drives, das 3 polegadas, que causaram um grande dano de tesouraria na coisa, e ao mesmo tempo, o mundo estava a mudar. Portanto, a posição de tesouraria não era a melhor, primeiro. Segundo, para exportar isto em largos números, era necessário que um destes componentes que não era propriedade da Timex, a ROM do Sinclair, a ROM que tem lá o BASIC, tivesse um acordo comercial de exportação para a China. E este ano foi um ano muito conturbado, porque foi o ano em que o Clive Sinclair, ultra falido, vendeu a empresa Sinclair à Amstrad.
E neste ano a Amstrad começou a perceber, espera, estes senhores são nossa concorrência, afinal, não sei se nos interessa colaborar com eles da maneira que tem sido até agora. Segundo eixo. Terceiro eixo, o mercado de capitais. 30 milhões de euros ou de dólares de investimento, de vendas, implica pelo menos um investimento, se calhar, do cost of materials disto. 10 milhões, 12 milhões, coisa que os valha. E estamos a falar de uma altura em que uma empresa já fragilizada de tesouraria teria que levantar dinheiro. A casa-mãe não o deu, o circuito bancário não estava nesse momento, era Portugal, tínhamos acabado de entrar na CEE, o mercado de capitais não existia como nós o conhecíamos e como nós o conhecemos agora, e o conceito de capital de risco era exatamente nulo. E, portanto, foi um cinto de forças absolutamente gigante que acabou por apertar e estrafegar uma ideia que tinha demonstrado, tinha sido depois colocada e foi durante uns meses ainda foi retentada em escolas portuguesas, junto com os colaboradores do projeto Minerva, em algumas iniciativas comerciais que queremos na Europa de Leste. Ainda não temos documentação que a suporte na totalidade, mas que na verdade era um projeto que tinha tudo para transformar aquela empresa por dentro e lhe dar um sangue fresco que tanto precisava, e infelizmente às vezes nem sempre a melhor engenharia representa os produtos que chegam ao mercado com mais sucesso. É uma grande lição no geral e neste caso em concreto aplicou-se perfeitamente. E, portanto, este Tenet podia ter sido uma história radicalmente diferente de sucesso da indústria portuguesa e, sobretudo, da ligação depois destes computadores a estes ou a outros. Havia N projetos depois de ligar isto a outras arquiteturas de computadores e por aí adiante. Perguntam-me vocês, nice, Hugo, foi fixe, então mas e agora o que é que vocês querem fazer com isto? Bem, nós temos estas placas, construímos umas quantas para nós, para fazer estas demonstrações e para vos mostrar que afinal tínhamos feito o produto. Mas há muita gente entusiasta de Spectrum ainda, hoje em dia. E então estamos a fazer uma coisa, ali a Paula já começou a soldar, anda cá, a Paula já começou a soldar uma plaquinha, que é uma plaquinha que basicamente é um mini Tenet que nós enfiamos por detrás do Edge Connector, por detrás do computador, e que é uma placa de rede para um Spectrum, se quiserem pensar nisso dessa maneira. E temos-la, estamos a fazer as primeiras unidades, é SMD, eu não tenho jeito nenhum para soldar SMD, a minha vénia, e portanto ali tem uma característica interessante, são quase todos os componentes SMD, menos as duas memórias. Porquê? Porque nós queremos que as pessoas possam tirar aquelas dois chips de memória e alterar e programar o Tenet a seu gosto e acrescentar-lhes novas funcionalidades e usar isto como uma plataforma de experimentação e de aprendizagem sobre redes de computadores. E portanto, o que tenho para vos mostrar hoje era um projeto, um futuro que nós usaremos e exploraremos no museu para o agrado de toda a comunidade que gosta de Spectrum e, sobretudo, partilhar convosco esta história. Hoje, com o especial gosto de estar cá o António Nóbrega. Está aqui, anda cá, António, venha cá. Anda cá, venha cá, venha cá, venha cá. Hoje, com o especial gosto de ter estado cá este senhor, que eu admiro imensamente, porque ele foi o programador daquela ROM que lá estava do Z80, e eu sou um entusiasta de Z80 há muitos anos, e de ler o código, de assemblar o código que escreveste, foi para mim absolutamente delicioso. Um grande obrigado por partilhares este momento connosco. E de nossa parte, eu queria-vos contar esta história não só para enaltecer o trabalho que estes senhores fizeram nestes anos, mas para mostrar que em Portugal nós fizemos trabalhos de ponta que muitas vezes ficaram escondidos pelas circunstâncias que nós tínhamos no país. There's one more thing. Há mais uma coisa. Não tem nada, já constrói sobre o seu trabalho, embora não seja diretamente o seu trabalho. A Timex, nestes últimos anos, 86, 87, estava a desenvolver produtos próprios por uma série de iniciativas suas de tentar maximizar aquilo que seria um caminho para lá da dependência à Sinclair. E uma das coisas que eles estavam a fazer era um novo computador que basicamente seria um competidor, eu já não diria com um Commodore Amiga, mas com uma segunda geração de 8 bits e que teria capacidade de ter 1 megabyte de memória, a loucura, 1 megabyte de memória, mas que arrancava no mercado com 256 capas e que era uma amálgama de capacidades. Tinha o som de um 128 capas, tinha a interface série dos FDDs e do FDD 3000 que eu vos mostrei ali, o sistema de discos. Tinha acesso a um sistema de discos. Tinha cartridges, como os computadores da Timex tinham cartridge ao lado. E foram feitos, que nós saibamos, se calhar 3, 4 exemplares completos deste computador. Temos muita esperança de encontrar um deles intacto. Ainda não lá chegamos. No entanto, também aí temos sido bafejados pela sorte.
E no meio de alguns chips que alguns colaboradores Timex nos entregaram aqui há uns meses, estavam algumas das peças que correspondiam às ROMs, àquilo que eu nunca conseguiria recuperar, que nós sempre comentámos que sem isto não valia a pena, deste computador. E então, o que aqui está é uma placa já feita por nós. Esta já é uma placa do museu, feita aqui pela Paula e soldada pela Paula, de novo, com software que, entretanto, eu e o João já andámos aqui a navegar desses chips, do Timex Computer 3256, com 256 KB de memória, e que era uma mistura da versão 2 do software Tenet, que já estava, se puderes, de uma versão 2 da parte Tenet, feita por este bom senhor e pela sua equipa, aqui deste lado, com basicamente um Spectrum com 256 capas de memória, e depois com uma pecinha feita naquela apresentação da Timex, deixem-me cá ver, voltando aqui para trás, bem para trás, uma pecinha feita pelo outro senhor que estava em cima do palco, o Rui Morgado, que um dia destes cá teremos numa apresentação destas, quando eu tiver isto a funcionar, porque nesta altura já não é se, estamos plenamente confiantes que vai acontecer. Portanto, tem ali dois, não é? Eu não consigo apontar com um laser, mas este senhor que está aqui ao meu lado está ali à vossa esquerda e o outro senhor está à direita. E ele fez uma outra pecinha que aqui estava, que é este chip, que é um controlador de memória inteligente que faz com que este computador finja ser uma série de computadores. Finja ser um Spectrum quando é preciso ser um Spectrum. Finja ser um computador que leva 1 MB de memória quando é preciso levar um computador 1 MB de memória. E falo com o Tenet transparentemente, de maneira que isto é um 3 em 1. É um Tenet, é um computador Super Spectrum e é um Spectrum normal com som e capacidade de discos. E nós vamos reconstruí-lo no museu. Portanto, um grande obrigado por estar aqui hoje connosco. Queria partilhar isto convosco também. E vemos, espero, daqui a um ano com mais novidades. Obrigadíssimo.